Bom dia, primeiro A. Tudo tranquilo aí? Tudo bem? Espero que sim. Vamos lá então para mais um vídeo de português? Vamos. Ó, hoje então aulas 3 e 4 da sequência 2, beleza? Beleza. Pode abrir a apostila junto aí para vocês irem acompanhando, por favor. Então, página 20, aula 3, fazendo leituras expressivas, parte 1. Leituras expressivas é comigo mesmo, eu adoro. Espero que vocês também gostem. Então vamos lá. O que é uma leitura expressiva? O nome já diz, né, gente? Aquela leitura cheia de vida, vamos dizer assim. Vamos lá. Objetivos da aula: compreender como é feita uma leitura expressiva de trechos de um conto e fazer inferências. Inferências é a mesma coisa que deduções, se quiser escrever aí em cima, a partir de elementos linguísticos do conto, de modo a produzir sentido quanto ao que se lê. Então, uma leitura expressiva é o contrário daquela leitura robótica, sabe? Leitura de criança de sexto ano. Eu sou bonito, eu gosto muito de brincar. Tá, isso não é uma leitura expressiva. Só que assim, gente, tudo nessa vida é treino. Só faz leitura expressiva quem lê bastante. Desculpa aí. Tá bom? Então vamos lá. Texto 1. As Escuras, do Arthur de Azevedo. Vamos lê-lo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí. Havia baile naquela noite em casa do Cachapão, o famoso mestre de dança, que alugara um belo sobrado na Rua Formosa, onde todos os meses oferecia uma partida aos seus discípulos, sob condição de entrar cada um com 10.000 réis. Só dois comentários aí sobre esse primeiro parágrafo do texto. A gente vê que é um texto antigo, porque está falando em 10.000 réis, né? Não é reais, não está escrito errado, é 10.000 réis mesmo, que é um dinheiro bem antigo, então o texto é antigo. E outra coisa, ó, um comentário sobre esse alugara aqui, tá vendo? Ó, alugara, tá vendo aqui no cantinho? Esse alugara, gente, é muito usado, esse tipo de construção verbal é muito usada em textos literários, ele é chique. Alugara não é alugará não, viu? Não é que esquecendo de colocar o acento. Sempre eles erram nessa apostila, mas não é o caso aqui. É alugara mesmo, não é alugará. Alugará seria futuro. Ele vai alugar ainda no futuro. Alugara não, gente. É um tipo de passado que a gente chama de passado mais que perfeito, ou pretérito mais que perfeito. Ele é muito chique, ele é mais que perfeito. Então, alugara é a mesma coisa que tinha alugado. Daí você pergunta, mas por que não fala então tinha alugado? Porque alugara é mais que perfeito. Alugara é chique pra caramba. Então, no dia a dia a gente não usa, né? Mas em linguagem literária é muito usado, tá bom? Então, alugara é a mesma coisa que tinha alugado. Beleza? Eu acredito que vai aparecer mais vezes esse tempo verbal aqui no texto que a gente está lendo. Vamos continuar então? Tá. Dona Maricota e sua sobrinha, a Alice, eram infalíveis nesses bailes do Cachapão. Dona Maricota era a velha mais ridícula daquela cidadezinha da província. Muito asneirona, mas metida a literata. Ela era burra, mas metida inteligente. Sexagenária que está na faixa dos 60 anos. Mas pintando os cabelos a cosmético preto e dizendo a toda a gente contar apenas 35 primaveras. Então a mulher tinha mais de 60 anos, mas mentia para a galera que tinha 35 só. Acho que é difícil a turma acreditar, né? Tem o dobro. Feia de meter medo e tendo se encontra bonita. Ela era feia, mas achava que era bonita. A autoestima dela era bem elevada, a autoestima da Dona Maricota. Era a Dona Maricota o divertimento da rapaziada. Em compensação, a sobrinha, a Alice, era linda como os amores e muito mais criteriosa que a tia, muito mais sabida que a tia. O Lírio, que nome do cara? O Lírio, moço da moda que fazia sempre um extraordinário sucesso nos bailes de Cachapão, namorava a Alice e no baile anterior lhe havia pedido um beijo. Um beijo? Você está doido, seu Lírio? Onde? Como? Quando? Ora, assina você queira. Eu acho que está errado aqui, não? Acho que é assim que você queira, não? Aqui está errado, enfim. Ora, assim que você queira. Faz mais sentido, né, gente? Eu não dou. Furte-o você se quiser ou se puder. Ela falou que não ia beijar ele teria que roubar o beijo dela.
Isso dizia ela porque bem sabia que as salas estavam sempre cheias de gente e a ocasião não poderia fazer o ladrão. Ela sabia que o Lírio não teria coragem de beijá-la porque os bailes estavam sempre cheios de gente. Ele não ia ter coragem de beijar ela na frente de todo mundo. Demais, Dona Maricota, a velha desfrutável, a velha oferecida, que andava um tanto apaixonada pelo moço, que aliás podia ser seu neto, tinha ciúmes e não os perdia de vista. Mas o Lírio, que era fértil em ideias extraordinárias, combinou com o camarada, o Galvão, que esse entrasse no corredor do sobrado às 10 horas em ponto e fechasse o registro do gás. Se o Lírio bem o disse, melhor o fez o Galvão. Mas ao namorado saiu-lhe o trunfo às avessas, como vão ver. Faltavam 2 ou 3 minutos para as 10 horas, quando ele se aproximou de Alice e murmurou-lhe ao ouvido: aquela autorização está de pé? Que autorização? Posso furtar o beijo? Quando quiser. Bom, vamos dançar esta quadrilha. Mas a velha Dona Maricota levantou-se prontamente da cadeira em que estava sentada e enfiou o braço no braço do moço, dizendo: perdão, seu Lírio, esta quadrilha é minha. O senhor já dançou uma quadrilha e uma valsa com Alice. E arrastou o Lírio para o meio da sala. De repente, ficou tudo às escuras. Só um esclarecimento aqui, gente. Quando o Lírio pediu para o Galvão desligar o gás, a gente está acostumado assim: desligar o gás não vai conseguir cozinhar. Não, gente. O que está querendo dizer aqui é que a iluminação, eu falei para vocês, o texto é bem antigo, então não tinha nem iluminação elétrica ainda, não era luz elétrica, era iluminação a gás. Então a iluminação toda do lugar onde eles estavam era a gás. Então ele mandou o Galvão, amigo dele, desligar o gás para apagar a luz, entenderam? Então não é que ninguém está querendo cozinhar, não, é para apagar a luz. Olha lá. De repente ficou tudo às escuras. Passado um momento de pasmo, a Dona Maricota agarrou-se ao pescoço do Lírio e encheu-o de beijos, dizendo muito baixinho: ingrato, ingrato, foi o meu bom amigo que apagou as luzes. E aqui está como ao Lírio saiu o trunfo às avessas. Quer dizer, o plano dele deu tudo errado. Agora é a sua vez. Estudante, eu acho engraçado de chamar vocês de estudante. Estudante, após a leitura do conto Às Escuras, de Arthur de Azevedo, identifique os elementos constitutivos da narrativa. Do que esse povo está falando, você deve estar se perguntando. Vou dizer para vocês. É o nosso famoso pente. É, isso aí. O que é pente, professor? O pente são os elementos da narrativa. Quer ver? Ó? Eu vou escrever aqui no bloco de notas. Espera aí. Deixa eu sair daqui. Muita calma nessa hora. Saí. Agora eu vou procurar o bloco de notas para mostrar para vocês. Samsung Notes. Desinfetante. Tem lista de compra. Mas pode ficar tranquilo que eu já comprei o desinfetante, tá? Então, o pente é isso aqui, ó. É para vocês lembrarem. São os 5 elementos de um texto narrativo. Porque vocês vão entender por que se chama pente. O P é de personagens, né? O E é de espaço. O N é de narrador. O T é de tempo. E o outro E é de enredo. Enredo. Muito bem. Olha lá, ó. Vocês viram? As iniciais formam a palavra pente. P de personagens, E de espaço, N de narrador, T de tempo e o outro E de enredo. Entendeu? Por isso que a gente chama de pente. O pente para vocês lembrarem. Então, esses são 5 elementos de um texto narrativo. Né? Então, eu sei que lá aí na apostila de vocês tem 4 linhas só. Mas você vai ter que dar uma espremida aí para colocar todos aí. Então, no personagens é quem
participa do texto, né? O espaço é onde acontece a história. O narrador, opa, pulei um aqui sem querer. O narrador é quem está contando a história. O tempo, oh caramba. O tempo é quando acontece a história. E por último, mas não menos importante, o enredo é resumo da história. Resumo da história. Aí, então esse é o nosso pente, ó. O que é o pente, então? Personagens, quem participa do texto, espaço, onde acontece a história, narrador, quem está contando a história, tempo, quando acontece a história, e o enredo é o resumo da história. Vamos pôr ponto e vírgula aqui para ficar bem bonitinho. Ponto e vírgula. Ai. Oh, meu Deus. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula e ponto final, porque, né, final. Aí, tá bom? Então, gente, eu sei que são só 4 linhas que tem lá. Então, se não couber, faz um caderno para você mandar a foto para mim. Tá? O importante é que a resposta de vocês tem que ter esses 5 itens aí. Quem são os personagens? Só coloca o jeito que tá aqui, ó. Não precisa colocar a explicação, mas você coloca personagens, 2 pontos, daí coloca lá Lírio, Galvão, Dona Maricota e Alice. É, né? É. O espaço, onde que está acontecendo essa história? Num salão de baile. Já estou contando para vocês. Narrador, quem é que está contando a história? Né? Tempo, quando que acontece essa história? E o enredo, um resuminho da história. Então eu acho que não vai caber naquelas 4 linhas lá. Mas faz o caderno. O caderno está aí para isso também, né, gente? Faz o caderno, tira a foto e manda para mim. Tem que ter esses 5 itens aí. Personagens, espaço, narrador, tempo e o enredo. É o pente. Tá bom? Beleza? Vou salvar, acho, para usar em outra aula. Cadê? Salvei. Então, beleza. Vamos voltar lá? Cadê a apostilinha? Tá aqui. Aí, voltamos. Né? Tá. 1. Leia o conto com atenção e, na sequência, destaque no texto as palavras desconhecidas. Procure no dicionário o significado delas e as registre aqui. Conforme eu fui lendo, na minha super mega leitura expressiva, eu já fui falando, né, o significado das palavras que vocês não conhecem. Mas coloca aí umas 5, 6 palavras que vocês não conheciam do texto, procura na internet ou no dicionário físico o que elas significam e escreve aí nessas 3 linhas, tá bom? 2. O enredo é um conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. No conto Às Escuras, qual o enredo? Tá? Aqui você vai colocar de novo um resuminho dessa história aí que a gente acabou de ler, nessas 3 linhas, tá? Beleza, vira a página. 3. O conto é uma narrativa curta. Tanto é que em inglês, gente, o conto é chamado de short story, história curta. Esse gênero apresenta em sua estrutura poucas personagens, poucas ações, tempo e espaço reduzidos. Tudo é curto nele. Com relação ao conto Às Escuras, responda. A. As descrições das personagens, ou dos personagens, tanto faz, ocorrem de forma objetiva ou subjetiva? Justifique. Objetiva, vou tentar explicar para vocês aqui. Que é a diferença entre objetiva e subjetiva. Tentem guardar isso aí. Uma coisa objetiva é uma coisa com a qual todo mundo tem que concordar, né? Não tem como. Quer ver? Vou dar um exemplo, vocês vão entender na hora. O Corinthians é um time de futebol.
Você pode amar o Corinthians de paixão ou você pode odiar o Corinthians, mas se eu falo que o Corinthians é um time de futebol, você, querendo ou não, é obrigado a concordar comigo. Entenderam? Ah, não é. Como que não é? É um time de futebol. Então isso é uma coisa objetiva. Então uma coisa objetiva é uma coisa que se eu falar, você é obrigado a concordar, mesmo não gostando. Entenderam? Uhul, viva! Esse é o motivo desse rojão. Mais gente na pandemia que morreu, mas enfim. Então, ó, entenderam o que é objetivo? Então, o Corinthians é um time de futebol. Não tem como você dizer que não é. Então, isso é objetivo. Você querendo ou não, você é obrigado a concordar, tá? E subjetivo? Você já deve ter deduzido, né? Subjetivo é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Se eu falo, por exemplo, assim, o Corinthians é o melhor time de futebol que existe no mundo, aí sim é subjetivo. Você pode concordar com isso que eu estou falando. Isso mesmo, professor. Ou você pode falar, não, tá louco, é o Palmeiras. Ou não, tá louco, é o São Paulo. Ou não, tá louco, é o Santos, que é o melhor time do mundo. Entenderam? Então isso é subjetivo. Quando muda de pessoa para pessoa, quando a pessoa dá a opinião dela, daí é subjetivo. Tá? Então, deixa eu já dar uma dica para vocês, gente. A descrição dos personagens desse texto aí é totalmente subjetivo. Quando ele fala da Dona Maricota mesmo, que ela é feia, não é? Que ela é oferecida. Isso é tudo subjetivo, gente. Ele pode achar feio, o narrador pode achar feio, mas outra pessoa poderia achar ela bonita, né? Então já dei a dica para vocês aí, mas vocês colocam com as palavras de vocês, tá? B. O texto é narrado em qual pessoa? Quais elementos do texto justificam sua resposta? Aqui é o seguinte, gente. Quem aí que gosta de jogar videogame? Certeza que vai ter uma galera aí da sala do primeiro A que gosta de jogar videogame, não é? Certeza, sempre tem. Então, quem gosta de jogar videogame, com certeza já está acostumado com esse tipo de classificação. Porque tem os jogos de videogame tem os jogos em primeira pessoa e os jogos em terceira pessoa. Não é assim? Eu sei que é. Com a linguagem, com o texto narrativo, é a mesma coisa, sabiam? É igual o jogo de videogame. Tem os textos em primeira pessoa e os textos em terceira pessoa. Qual que é a diferença? Vamos comparar com o jogo, vocês vão entender rapidinho. Um jogo de videogame em primeira pessoa, normalmente é jogo de tiro e tal, né? É quando não aparece o personagem. Você enxerga pelos olhos dele, não é? É como se você estivesse dentro da cabeça do personagem do jogo. Você enxerga no máximo, assim, as mãos do personagem, ele segurando uma arma, mas é você enxergando com os olhos dele, não é? Então isso é primeira pessoa. Terceira pessoa é quando aparece lá na tela o personagemzinho. Você joga com ele do mesmo jeito, mas você está vendo ele inteiro, né? Tomb Raider, por exemplo, tem lá a Lara Croft, você está enxergando ela. Já um jogo de tiro, ele normalmente é em primeira pessoa. Um jogo de dirigir carro, às vezes, tem dos dois jeitos, né? Você pode enxergar o carrinho lá, você controla o carrinho, mas você pode enxergar o carrinho inteiro lá na pista, ou você se enxerga dentro do carro, como se você só enxerga o volante do carro ali, como se você estivesse dentro do carro dirigindo. Então, quando você está dentro da cabeça do personagem, é primeira pessoa. Quando você enxerga ele lá longe, é terceira pessoa. Com o texto narrativo é a mesma coisa. Quando o cara que está contando a história também é o personagem principal da história, a gente diz que é a primeira pessoa, né? Ele está contando a história, mas ele está participando da história também. O narrador é o próprio personagem principal. Ele, né? Por isso que é primeira pessoa, ele está dentro da cabeça do cara, tá? Quando a outra pessoa que está contando a história, é como se fosse o do jogo de videogame lá, em terceira pessoa. Ele está enxergando o personagem lá longe. Então é terceira pessoa. Então, para a literatura é assim, ó. Primeira pessoa é quando eu estou contando uma história, mas eu também sou, ao mesmo tempo, o personagem principal dessa história. E terceira pessoa é quando eu estou contando uma história que aconteceu com outras pessoas. Não aconteceu comigo, eu só estou contando. Tá? Então, bem resumidamente. Primeira pessoa é quando eu conto a história, mas eu sou o personagem principal dessa história também. E terceira pessoa, quando só estou contando a história que aconteceu com outros caras. Tá? Então, beleza. Então, você vai colocar se esse texto que a gente acabou de ler, se ele é em primeira pessoa ou terceira pessoa, e vai explicar por que você descobriu isso. Como que você descobriu isso. Tá? Beleza. C. Como terminou o desfecho da narrativa, a personagem que articulou para que as luzes se apagassem na hora certa conseguiu atingir seu objetivo da forma como havia pensado? Acho que não, né? Então, conta aí com as suas palavras.
Hora da pesquisa. Nesta aula você conheceu o conto As Escuras, de Arthur de Azevedo. Agora você realizará uma pesquisa sobre o autor e sobre sua produção artística literária. Assim, sugerimos que busque informações acerca do contexto de produção dessa obra, dos fatos e acontecimentos da época em que viveu o autor, das circunstâncias que contribuíram para sua trajetória, da maneira como se tornou conhecido, da sua produção bibliográfica e de diversas outras situações. Registre sua pesquisa em seu caderno, tire foto e mande para o prof. Quer ver o que vocês vão fazer? Isso aqui, ó. Coisa mais simples do mundo. Google, cadê você, Google, meu pai. Tudo aqui, Google. Ó, vocês vão fazer isso aqui, queridos. Arthur de Azevedo. Aí, ó. Dados móveis ativados, desativei para não ficar aparecendo. Pera aí, gente. Vamos pôr Wi-Fi. Eu desativei para não ficar aparecendo notificações. Pronto. Agora tá aparecendo, ó. Você vai lá no Google. Olha lá, aparecendo as notificações do WhatsApp. Ó, você vai lá no Google e vai procurar sobre esse carinha, o autor desse texto que a gente acabou de ler, o Arthur de Azevedo. Aqui, ó, Arthur de Azevedo, dramaturgo. Olha lá a fotinho dele, com bigode, sem bigode, eu, sei lá, feio dos dois jeitos. Daí tem a Wikipédia, ó, tem tudo sobre o cara lá. Você vai copiar um trechinho para mim que você achar mais importante. Ó, gordinho, né? Aparecendo as notificações, por isso que eu tinha desligado. Ó, biografia. Pega o que você achar mais importante sobre ele aí, tá? Ó, o que é? Qual a diferença entre biografia e bibliografia? Mas não é uma coisa, não é. Ó, biografia é escrever sobre a vida. Bio é vida. Vocês devem estar aprendendo em biologia, né? Estudo. Biologia. Estudo da vida. Biografia, escrever sobre a vida, tá? E bibliografia são os livros que o cara escreveu. Olha quanta coisa ele escreveu. Caramba! Eu acho que vocês não leram a quantidade de livros que esse cara escreveu, hein? Pois é, então essa é a diferença. Então, ó, tá aqui. Você vai fazer essa pesquisa do mesmo jeito que eu fiz aqui e vai escrever para mim no seu caderno o mais importante que você achar aí sobre o Arthur de Azevedo. Vai tirar uma fotinho e vai mandar para mim. Pode ser? Pode, né? Deixa eu desligar de novo os dados móveis aqui. Então, beleza. Voltando. Sim. Jóia. Aula 4. Fazendo leituras expressivas, parte 2. Objetivos da aula. Analisar no conto As Escuras as referências explícitas e implícitas quanto à temática abordada. Explícita que está na cara. É óbvio, e implícita que está meio escondidinho ali, tá? E também estabelecer relações entre o lido, o vivido e o conhecido. Que legal, visões de mundo. Caro estudante, na aula 3 apresentamos o conto As Escuras, de Arthur de Azevedo, e propomos a análise desse texto por outras perspectivas. 1. Revisite o conto As Escuras, lido na aula anterior, e na sequência responda às questões a seguir. A. No trecho, muito asneirona, mas metida literata. O que é possível inferir, o que é possível deduzir acerca dos termos destacados? Pesquisa ou no Google ou no dicionário físico o que significa asneirona e o que significa literata. Você vai achar lá. Se bem que na hora que eu estava lendo eu já expliquei. Se quiser voltar o vídeo, na hora que eu estava lendo eu já falei o que é asneirona e falei o que é literata. Estava lendo também. B de bola, identifique no texto a passagem que remete à esperteza da personagem Dona Maricota. Então aqui é o seguinte, ó, você vai copiar nessas 4 linhas, acho que não vai usar todas as 4, você vai copiar nessas 4 linhas o trecho do texto onde está falando que a Dona Maricota é bem esperta, tá? E assim, gente, ó, já é bom ir se acostumando. Como você vai copiar um trecho de um texto que não foi você que escreveu, você é obrigado a colocar esse trecho entre aspas. Saca aspas, né? Não é parênteses não, pelo amor de Deus. Aspas, aqueles 2 negocinhos. Então aqui na B de bola, você vai copiar um trecho do texto que a gente leu, que esteja mostrando
como que a dona Maricota é esperta, por que que ela é esperta. Daí, como você vai copiar esse trecho, ele obrigatoriamente precisa estar entre aspas, porque não é você que está falando, tá bom? Tá. 2. A partir das informações explícitas e implícitas fornecidas pelo narrador, complete o quadro a seguir com as características relacionadas aos aspectos físicos e comportamentais das personagens. Daí tá lá, ó. 4, porque tem 4, né? 4 personagens, ó. Quais são? A Alice, a Dona Maricota, o Lírio e o Galvão, né? Então, na primeira coluna, você vai colocar o nome dos 4. Na ordem não tem problema, coloca na ordem que você quiser. Na coluna do meio, características, você vai colocar algumas espremidinhas aí nesse espaço, que não é muito, algumas características de cada um deles. Uma linha para cada um, né? Lógico. Então, você vai colocar lá, Alice, bonita e não sei o quê, né? Dona Maricota, feia, velha, entendeu? E na última coluna aí, no inferências, o que você consegue deduzir a partir daquilo que não está escrito lá no conto, né? Tem coisas que a gente percebe das personagens que o autor não escreveu, não está lá no texto, mas dá para a gente perceber. Apenas pela leitura mais atenta, a gente consegue perceber algumas coisas sobre essas personagens, né? Que nem da Alice mesmo. Ela fica com graça, falando, eu não vou dar beijo nada, você vai ter que roubar o beijo. Mas dá para inferir, dá para deduzir que ela gostava do Lírio, não gostava? Estava judiando dele, mas gostava dele. Então é isso que você vai colocar nas inferências aí. No caso da Alice, por exemplo, ela gostava do Lírio, mas estava se fazendo de difícil. Entendeu? Um pouquinho, porque senão não vai caber aí, né? É uma linha para cada um. Tá bom, primeiro A? E daí acabou, ó. Beleza, então? Então, beleza, fiquem com Deus, espero que gostem. E façam, gente, os vídeos, façam as atividades dos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus.